Então, essa série foi lançada dia 5 de agosto e ela apresenta um personagem chamado Morpheus, que é o Sandman, tá? Ele tem vários nomes, esse personagem principal, e ele é basicamente o deus dos sonhos, deus, entre aspas, D minúsculo, dos sonhos. Ele é o sonho, ele é a personificação do sonho. E essa é a pegada da série, né? Ela traz como personagens, personificações, experiências que nós, como seres humanos, temos. Por exemplo, o deus do sonho, que é o principal, e ele tem alguns irmãos que são chamados de perpétuos, que são, por exemplo, a morte retratada nessa série como uma mulher, o destino, a destruição. Cada um deles é uma pessoa e tem uma personalidade, certo? E esse conceito de personificação de um deus, entre aspas, será se é só fantasia? Será se isso não acontece conosco? E é esse o comentário que eu quero fazer hoje, que não vai ser muito longo, vai ser breve, mas vai ser bem claro para vocês. Vamos traçar então um paralelo, né, entre a ficção e a realidade para a gente tentar realmente encontrar esses perpétuos, né, essas entidades que a gente tem dirigido a algum tipo de adoração que a gente não percebe. O primeiro deles é o nosso atual Deus do Tempo. Já ouviram falar do Cronos, que é o Deus do Tempo grego, né? Então, o nosso Deus do Tempo atual não é o Cronos, é o celular. Ok? Se eu perguntar para você se você consegue ficar tranquilamente sem celular por um dia, você diria para mim que consegue? A Lariane consegue, porque o dela é o meu. Então ela é obrigada. Mas se não fosse por isso, você estaria no celular. Bom, provavelmente a maioria vai achar muito ruim ficar sem celular por um dia. Imagina uma semana, imagina quando quebra e você fica sem grana para comprar um novo. Só para curiosidade de vocês, um relatório de uma consultoria chamada EPN indica que em 2021, usuários do Brasil passaram em média 5,4 horas por dia no smartphone. Eu acredito que é bem mais do que isso. É a média, né? Entre aplicativos como WhatsApp, TikTok, tem os maiores tempos de uso. Provavelmente você passa mais tempo no celular do que com a sua família, conversando, interagindo. Mas você não tem ideia do mal que isso tem causado. E eu vou listar alguns problemas aqui para você. Só para você ter ideia. Alguns poucos. O que é que esse Deus, essa perpétua da vida real, causa para você? O primeiro deles, insônia. Eu tenho sofrido muito com isso com a Lariane. Há muito tempo, na verdade. Não, tipo assim, eu acho que é a soma de tudo, né? Celular, TV, essas coisas, tudo. E também, tipo, ansiedade, né? Mas é um fato que a insônia provém desse Deus do tempo, o celular. Uma outra coisa horrível, que é o que eu falei agora, é a ansiedade, a predisposição à ansiedade, né? Inclusive, vê só, que coisa interessante. Tem um fenômeno conhecido como FOMO, F-O-M-O, que é em inglês, né? Fear of Missing Out, que significa medo de estar perdendo algo. Ou seja, quando nós deixamos o celular de lado um minutinho, e a gente conversa com alguém, sei lá, faz alguma coisa, e aí já fica, será que alguém falou comigo e tal? Você sempre quer estar pegando o celular para ver se tem alguma mensagem, se tem alguma notificação, se tem algum vídeo novo, se tem qualquer coisa nova. Enfim, essa já é considerada até um transtorno, tipo, mental, tá entendendo? Então, nós já tá ficando doentinho. Doentinho da cabeça já. Outra coisa horrível que acontece é falta de concentração, né? A gente não consegue ler um livro, ver um filme, assim, inteiro, sem parar para ver o celular, que é justamente por causa disso, né? Esse medo de estar perdendo alguma coisa. Não consegue conversar com ninguém sem estar com o celular na mão. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, no celular e assistindo. Exatamente. Nossas conversas aqui, sempre vai ter alguém ali com o celular, conversando com você, olhando para baixo. É isso mesmo. Então, isso aqui também é um problema que acontece por causa desse Deus, vamos dizer assim, D minúsculo. Problemas na visão, obviamente, né? A luz intensa no seu olho o tempo todo. Comprometimento nas articulações dos dedos, cotovelos, mãos. Até eu vi, eu não sei se isso é verdade, eu acredito que não, mas realmente é interessante como nossos dedos mindinhos ele tem feito uma curva por causa do apoio que o celular faz aqui, ó. E isso não tinha antes, só que como isso é diário, constante, você está se adaptando fisicamente, fisiologicamente ao celular. Curioso, né? Curioso. O de Joyce faz um U aqui, ó.
Outro problema é o sedentarismo, né? A gente acaba não querendo sair de casa nem para fazer exercício, nem para andar, nem para canto nenhum. Quanto mais a gente pedir coisa para chegar em casa, melhor. E eu acho até massa isso mesmo também, vou confessar que quanto mais eu peço para chegar em casa, melhor, porque eu não quero sair. Disformia corporal, ou seja, um transtorno mental que é relacionado à insatisfação com a própria imagem. Eu acho que isso chega mais em mulheres do que em homens, mas acho que em todo mundo. Que começa a partir da comparação que você faz quando você vê alguém belo, bela na internet, e você olha, cara, eu nunca vou ter um corpo assim, nunca vou ter um cabelo assim, um rosto assim. E eu digo pra vocês, mulheres, não façam essas paradas de... Como é? Botox? Como é o nome daquele negócio? Harmonização facial. Não façam isso, pô. Todas as mulheres estão parecendo a mesma coisa hoje em dia. A mesma mulher. O quê? Não vai fazer isso. Eu queria, né? Cara, as mulheres acham isso bonito, eu não acho, mas tudo bem. Mas existe esse problema, as mulheres se comparam, né? Principalmente as mulheres se comparam muito. Enfim, e não só questão de beleza, às vezes um estilo de vida, né? Que você vê alguém ali viajando muito e tendo muita grana, gastando tal, ostentando, e você fica com essa depressão, né? Tipo, eu nunca vou ser assim e tal, enfim. E também, para terminar, a ansiedade e depressão, obviamente, são causadas também por causa do celular hoje em dia. Ao chegar na casa de um amigo, a primeira coisa, acredito, né? Que a primeira coisa que você procura com interesse é a senha do Wi-Fi. A gente está viciado. A gente está viciado, completamente presos a um objeto que por si só não tem poder nenhum, que não nos oferece nada, mas que a gente não consegue hoje viver tranquilamente. Isso não afeta apenas o nosso convívio social e a nossa saúde física. Afeta principalmente a nossa vida espiritual e nosso relacionamento com o Criador. Com certeza nós não estamos depositando tanto tempo em Deus quanto no celular. O segundo Deus, com D minúsculo, que a gente pode enxergar hoje em dia. Assim, eu peguei só 3 hoje, tá? Podem ter vários outros e tal, mas vocês vão entender o conceito. Isso aplica em qualquer outra coisa na vida. O segundo Deus é o Deus da cultura, que é o streaming, que eu falei antes, né? O entretenimento como um todo, né? Os serviços de streaming, eles estão bombando hoje em dia de séries e filmes que são realmente espetaculares, muitos deles, né? Que fazem a gente vidrar ali na tela, fazem a gente querer acompanhar, saber o que vai acontecer depois e tudo mais. E eu aposto que a maioria de vocês talvez não tenha perdido durante parte desses lançamentos, né? Eu mesmo fico doido quando tem um filme da Marvel e tal, eu quero assistir e tal. Nós jovens, principalmente, temos essa ânsia para ver o que vai acontecer, apesar de que a Marvel está decepcionando imensamente nesses últimos... Fase 5, né? Fase 5 tá horrível. Enfim. As grandes produções, elas têm ocupado um bom tempo da sua vida. E não apenas isso, elas têm influenciado na sua forma, não só de tempo, não é uma questão de tempo, mas sua forma de pensar, sua forma de agir, de se vestir e provavelmente de falar. Você não nota essas mudanças, essas alterações, né? Mas esses serviços, né, esse entretenimento que a gente tem consumido com veemência, essas produções adotam estratégias de venda para te influenciar a consumir algo, seja um produto, uma marca, uma prática também. E, enfim. Por exemplo, aqui algumas informações interessantes. A série Gambito da Rainha, não sei se até hoje se é Gambito ou é Gambito. É o quê? É Gambito? Eu leio os Gambito da Rainha, toda vez. Proporcionou à empresa ReHap um aumento de 200% nas vendas de xadrez. Que é uma série baseada em xadrez, né? Uma história que tem a ver com isso. Então, assim, uma série proporciona ao mercado um ganho absurdo em uma área que muitas vezes ninguém nem pensou. Tá entendendo? Já a série La Casa de Papel, acredito que todo mundo a maioria já deve ter assistido, não? Roubo de banco. Todo mundo torcendo pros bandidos. Foi o quê? Eu disse assim, que eu não me senti influenciada. Não? Mas eu torci por ele. Bom, a La Casa de Papel transformou o vermelho em uma tendência para as mulheres de vestuário, né? Inclusive, não só o vermelho, por causa da roupa deles, mas o corte da Tóquio, né? Que é uma das personagens, que é curtinho assim, Chanel, sei lá como é que fala. Chanel, né? Ela também se tornou uma tendência entre as mulheres. Então você vê como as séries, quanto mais em alta,
mais elas influenciam no nosso estilo de vida, nas formas que as pessoas falam e os assuntos que as pessoas falam também. E entre os homens também a gente tem o Peaky Blinders, né? Agora, Peaky Blinders, quem nunca sonhou andar com aquela boinazinha na rua? Pois é. Só que existe um nome para essa técnica de influência, né? Que se chama Product Placement, que na tradução para o português seria mais ou menos algo como posicionamento de produto. Então, tudo que eles fazem nesse sentido é pensado, é programado. Eles estão querendo reprogramar a sua forma de pensar, de agir, de comprar. Eles querem dinheiro. Claro que não se limitaria apenas à venda, também a ideologias, certo? Você tem sido moldado pelas grandes produtoras a pensar de acordo com o que você tem consumido. Resumindo, esse Deus muda você. Nós temos um Deus primeiro lá, o Deus do tempo novo, celular, que consome nosso tempo. E nós temos aqui um Deus que nos altera. E o terceiro Deus, que hoje em dia também está muito ativo aí, é você. Você é o outro perpétuo dessa palavra que eu estou trazendo para você hoje. Esse terceiro Deus que tem atuado fortemente na sua vida é simplesmente você mesmo. Podemos chamá-lo de egoísmo, ego, né? Seus desejos te dominam como o gavião arqueiro domina um arco e flecha. Talvez você prefira a de si, né? Então podemos dizer que o arqueiro verde no lugar. Podemos chamar esse Deus de egoísmo, né? Ou ego. Que segundo o dicionário online é falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros, presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. O egoísta... alguma coisa. O egoísta não se coloca no lugar dos outros, ele não pensa se o que ele diz ou faz está prejudicando alguém. Ele não se incomoda por pensar unicamente em si, é mais um medíocre, como tantos. William Shakespeare, um tiktoker famoso, certa vez disse, brincando, não é tiktoker não, tá? Uma pessoa... Algumas pessoas ficaram sérias, eu pensei que tinham achado que era mesmo. Uma pessoa é única ao estender a mão. E ao recolhê-la inesperadamente, torna-se mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes. A inveja é o egoísmo desejando e o ciúme é o egoísmo prendendo. Como disse Larry Longfellow, o ciúme tem as suas raízes mais no egoísmo do que no amor. O egoísta é possessivo, minha casa, minhas coisas, minha família, meu dinheiro, meus amigos. Eu quero também acrescentar algo que eu não coloquei aqui, mas esse egoísmo também está muito envolvido com tudo que a gente falou antes, com a moda em si, né? Tipo assim, as pessoas hoje fazem tudo para ter visibilidade na internet, né? Elas fazem tudo para ter likes, para ter acesso na sua página, para ter, enfim, visibilidade no geral. Então, a gente tem exemplos como até, sei lá, o Zóio, por exemplo, que faz de tudo para ganhar like. Ele às vezes arrisca a própria vida, a vida de outras pessoas para ganhar like. É interessante ver? Eu não vou mentir. É interessante ver coisas assim, tá ligado? A gente gosta de ver essas coisas. Mas veja, se coloca no lugar da pessoa, ela tá se arriscando, quase, sei lá, podendo ser preso, ser morto. Mas tudo isso por quê? Por visibilidade. Por dinheiro. Um dos dois, né? Ou dinheiro ou visibilidade. Sempre por isso. Então, tudo isso está envolvido dentro da ação desse Deus que é o nosso ego. Nossa vontade de estar sempre em evidência. Bom, esses três deuses são muito impactantes na nossa vida hoje, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi criado para adorar, e é por isso que esses deuses causam tanto impacto na nossa vida. Nós somos uma máquina de adoração, certo? Nós fomos criados por Deus com o intuito de adorar. Quando você não ocupa esse espaço da máquina, que é Deus, algo tem que preencher esse espaço. E esse aqui é o grande ponto. Por que esses deuses atuam tanto na nossa vida hoje? Porque esse espaço está vazio. Nós não temos buscado a Deus e preenchido esse espaço dessa máquina que somos nós da forma que deveríamos. Esse é o nosso maior propósito de existir. Adoração. Todos os outros propósitos menores, seja seu sonho de vida, os propósitos que Deus tem para você de forma pessoal, tudo isso é algo que está debaixo de um propósito maior,
que é adoradores. Uma igreja com muitas pessoas adorando a Deus. Enfim, talvez você já conheça a história, provavelmente todo mundo conhece. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que você foi criado com características divinas. Aquilo que Deus poderia atribuir a nós, Ele atribuiu. Que vinha dele, né? Mas não apenas isso, Deus criou também com a capacidade de andar em sua companhia, de ter um relacionamento com Ele. Mas Adão caiu em pecado, e pecado nada mais é do que a independência de Deus, né? Ou seja, o homem achou que poderia não precisar do seu Criador. Mas isso foi um grande erro, como a gente sabe. Não existe perspectiva de vida, de eternidade sem Deus. Não existe felicidade verdadeira sem Deus. A partir disso, você também nasceu com essa condição. Pecador, distante de Deus, independente, sendo Deus de si mesmo. Mas a verdade é que você não consegue viver sem adorar. Por isso que esses deuses são tão relevantes hoje em dia e também sempre foram, né? Outros talvez tenham ocupado esse espaço. O bezerro de ouro já foi um deus que ocupou esse espaço, né? Essa ânsia de adoração está impregnada em nós. Como eu mostrei anteriormente, você consegue fazer de qualquer coisa levemente agradável um Deus. Qualquer coisa que te agrada de forma... Nossa, isso aqui é massa, isso aqui é legalzinho. Você já ocupa um espaço enorme na sua vida. Você já reserva um tempo específico para aquilo. Você já quer buscar aquele prazer de todos os dias, sei lá. Então, o ponto é, Deus não tem tido esse espaço na nossa vida. Porque essas outras coisas têm. Tá entendendo? O Deus verdadeiro, o Criador de tudo que existe, Ele te criou para adorar somente Ele. Ele é ciumento. Esse é o grande ponto. Você só vai conseguir funcionar corretamente quando conseguir se conectar a esse propósito inicial de adorar somente ao Deus Criador do universo. Só que você, infelizmente, é incapaz de ter acesso a essa condição inicial, essa configuração inicial. Nós somos incapazes. Não adianta você... sei lá. Hoje eu vou quebrar meu celular, vou cancelar todos os meus streams e vou ler a Bíblia o dia inteiro para que eu seja salvo. Finalmente eu vou conseguir o que você está falando, Ivan. Eu quero isso para mim. Mas você não consegue sozinho. Não consegue. Por que a gente não consegue? Porque nós somos falhos, não adianta. Amanhã mesmo nós já vai estar de volta, eita, juntando aqui para ver se eu consigo consertar o celular. Hoje mesmo. Talvez você nem consiga dormir depois de ter quebrado seu celular. Esse é o ponto. Por isso, por você ser incapaz, Deus enviou seu Filho a esse mundo para morrer por você e reconectar você ao Wi-Fi celestial. O Wi-Fi que você realmente deveria buscar a senha. Ok? E a senha é Jesus. Te ama. 2022. Ele é o único meio de alcançarmos a salvação. E o texto que todo mundo conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você adora a Deus quando entende o valor precioso que o seu tempo tem. Então não deixe que esses falsos deuses tomem esse tempo de você, porque ele não volta. Tem até o filme, né? Como é o nome do filme lá? Que tem um reloginho no braço e o tempo vai acabando e é tipo, o dinheiro é o tempo. Não sei o nome, mas é isso aí, talvez seja esse. Não, Predestinado é o que a gente assistiu esses dias, que não tem nada a ver com o relógio. Eu acho que vocês sabem qual filme eu estou falando. Então, basicamente é isso. Nosso tempo é dinheiro, o povo diz, né? Mas é muito mais que isso. Tempo é muito mais do que isso. Vamos supor, você vive 100 anos. De 100 anos, 1/3 desse tempo você vive dormindo. 8 horas por dia, 1/3 da sua vida é dormindo. Vamos lá. 5 horas por dia você gasta estudando. Até certo ponto do tempo, né? Você vai vendo que vai diminuindo e no final, sei lá, de 100 anos você acaba reservando 5 anos para Deus. Se você for somar assim, tá entendendo? Você tem 100 anos e você reserva 5 anos para Deus, 10 anos, que seja, não interessa.
Você não está reservando quase 100% para Deus? Que problemão, cara. Que problemão. Nos momentos. Não fala isso pra mim não, que o negócio tá ruim, viu? Não tô conseguindo dormir não. O problema não é nem não dormir, é não dormir fazendo o quê? O cara não dorme maratonando série, sei lá, vendo anime, jogando jogando Tibia. Então, o primeiro ponto é, contra esse Deus do tempo, que a gente consiga ter essa consciência que o tempo não volta, tá ligado? O tempo não volta. E ele é extremamente importante. O tempo, às vezes, que você está gastando no seu entretenimento ali, era um tempo que você poderia estar na rua e, quem sabe, falar de Deus para essa pessoa que nunca ouviu falar de Deus. Então, assim, a gente está perdendo muito tempo. A gente está deixando de impactar no mundo por causa desse entretenimento, né? Desse prazer que a gente tem. Então, não deixe que esse falso Deus do tempo tome esse tempo de você. Você adora a Deus, o Deus verdadeiro, quando se deixa ser moldado e influenciado pela palavra dele e não pela cultura. A gente falou do Deus do entretenimento. Ele tem mudado a gente. Mas a gente tem que redirecionar essa adoração e realmente mudar nossa forma de agir baseado na palavra de Deus e não no que a gente assiste. Não é o corte de cabelo da Tóquio que vai fazer você cortar o cabelo curto. Não, é o que Deus quer. Como é que Deus quer a sua vida? Não é pra você não, amor. Mas é também. Não é mais é. Não é mais é. Às vezes a gente acha muito duro, né, o que a Bíblia fala, tipo, tem que falar assim, não pode falar assado, não sei o quê, é religião. Sim, a gente sabe que algumas igrejas adaptam esse tipo de coisa para sua forma de pensar ali, realmente adicionam coisas que não deveriam, né? Então, enfim, a gente sabe disso. Oi, mãe, eu tenho o hábito. Quer falar alguma coisa? Pode falar, tá? De assistir, sempre que eu assistia alguma coisa com o Gabriel, das desenhos que eu comprava, sempre assistia com ele, para ver se não tinha nada. E sempre que tinha alguma coisa assim que não condiz com o nosso andamento, eu sempre falava para ele, Gabriel, isso aí não é para fazer isso. Sempre eu colocava a minha pauta em cima daquilo, entendeu? Porque ele tem que assistir e tem que ter consciência que muitas coisas não é pra gente, né? Pois é. Verdade. E a gente tem que estar atento a isso, para quem tem filho, né? Eu não tenho filho ainda, mas assim que eu tiver, vai ser modo... Como é? Controle dos pais em tudo. Duracell. Mas, pronto, o que é que a Bíblia fala sobre educação dos filhos? Tá entendendo? A gente quer se basear no que... Claro que é importante, não é? Tipo, ter essa visão científica da coisa, mas... O que é que a psicóloga tal fala sobre criar o filho? Não pode encostar... Não, chinelo? Não pode, tal. Mas o que é que a Bíblia fala sobre educar filhos? Sim, divergem, sei. Mas no geral, assim, no que está em alta nesse sentido, é tipo, não pode bater, aí criança de 5 anos escolhem os seus próprios sexos, né? Então tudo mais, olha, não pode. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? É isso que eu estou querendo trazer. A Bíblia fala sobre vara. Só não pode bater de chinelo do prego. A Bíblia fala sobre educar o filho com vara, tá entendendo? Então, até, em algum momento, isso vai ser necessário. Não é o momento, né? Tipo, o cara vai espancar a criança, tá ligado? Mas... Eu acho que você tem que saber o momento de barulho. Também. Porque, assim, tem coisas que minha mãe e meu pai fizeram que eu lembro até hoje. Eu também. Tem uma pizza que eu levei, meu amigo. Meu pai vai pedir perdão esses dias pra mim. Hoje a gente tem mais de ensinar do que... Sim. O meu moleque mais novo, ele tava de um jeito, cara. Eu disse, oxi, não tem jeito mais não. Um ano de aí, fazendo isso aí, fazendo de tudo por ele e nada. Aí eu falei com o Saulinho, eu me lembrei de uma pregação do Saulinho e falou, nossa, é bicho. Da varinha, né? Da varinha. Aí eu peguei a chinela, ele bagunçando, eu peguei a chinela, não tinha prego não. Peguei a chinela, bicho. Levantei, dei uma tapinha só nele, né? E falei, você tá errado, você tá errado com isso. Agora você vai pensar a falar não, tá ligado? Eu disse, agora você vai pedir perdão, acho que foi com uma irmã. E depois que você pedir perdão, nós vamos orar. Ele parou, pô. Aí, ó. Ele ia ligar. Aí, tá vendo? Mas a Bíblia diz, né? Pra tirar a loucura, a doidice da cabeça da criança. Fazer lobotomia. Ai. Bom, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né?
A gente, às vezes, leva muito em consideração o que a cultura, no geral, fala sobre isso. Psicólogo, não falando necessariamente só sobre criança, mas no geral. Conselho de fulano sobre tal assunto, tá ligado? Mas o que é que a Bíblia fala sobre os assuntos? É isso que tem que nos moldar, é isso que tem que mudar a gente, nossa conduta, nossa forma de agir, tá entendendo? Antes de tomar uma decisão sobre alguma coisa, às vezes a Bíblia não fala sobre tudo, né? De coisas específicas assim de hoje em dia, principalmente sobre tecnologia, a Bíblia não vai falar porque naquela época não tinha. Então, mas às vezes o conceito tá ali na Bíblia, né? Se não fala, mas pô, tem a sabedoria para analisar direitinho o contexto, tal, veja se realmente aquilo ali é interessante e tal. Mas a Bíblia tem resposta para tudo, ela é o manual da vida, é o manual do nosso corpo, do nosso espírito, entendeu? Então você adora a Deus quando você faz isso, quando você deixa se moldar pela palavra dele, por o que ele quer para você, e não pelo que a cultura quer para você. Você adora a Deus quando obedece e ama os seus pais. Eu quis falar isso aqui, tá aqui, porque eu quis falar isso para as crianças na escola lá, né? Mas também serve para todos nós aqui. Você adora a Deus quando obedece e ama seus pais. Não se deixe levar por aqueles que dizem que você não precisa ouvi-los. A Bíblia diz para honrarmos nossos pais e que nossos dias seriam acrescentados. Não há herói mais empolgante e interessante para que nós possamos admirar do que os nossos pais. Eles são os verdadeiros heróis. A gente às vezes, Superman, Homem-Aranha, Batman, nossa, eita doença. Meu pai mesmo, no grande geral, eu não vejo um homem, hoje em dia, facilmente que seja igual ao meu pai. Porque minha mãe, para quem não sabe, ela tem uma doença chamada esclerose múltipla, né? Então, desde os meus 3 anos de idade que ela começou a ter os primeiros sintomas, e até hoje ela não anda mais, né? Ela foi, aos poucos, perdendo o movimento nas pernas, o equilíbrio, na verdade. Ela tem força, tal, mas alguma coisa faz com que ela não consiga se equilibrar em pé, andar, então ela desenvolveu esse problema. E assim, eu acredito que, principalmente no contexto que a gente vivia lá no sítio, né? A gente vivia no sítio Queimada do José, que é divisa de Lajeado com Jurema. E eu acredito assim que facilmente qualquer outro homem assim poderia ter deixado minha mãe de lado e buscado outras mulheres e tal, porque é uma condição muito complicada para um homem, tá entendendo? Ter uma esposa e logo nos primeiros anos de casado já ter um problema desse, ela ficar sem poder andar direito, tal. Agora de uns anos para cá ela já tá de cadeira de rodas. Então, eu vejo nesse aspecto meu pai um grande herói. Eu vejo nele algo que eu quero realmente ser igual, tá entendendo? Esse empenho que ele coloca para cuidar da minha mãe, ida para Recife todo mês, ir médico para lá para cá, até descobrir mesmo há anos atrás, assim, descobriu com uns 10 anos, eu acho, o que era realmente. Era tentativa de médico sem saber o que era, sem conseguir descobrir o que era, até que descobriu. Então, assim, foram muitas idas e vindas a Recife, tá entendendo? Foi muita luta. E ele sempre esteve ao lado dela. Nesse sentido aí, não tem pra ninguém. Eu não vejo outro cara melhor do que o meu pai, pra eu ter como referência nesse sentido. E não só isso, mas em casa hoje em dia, quem faz as coisas de casa é meu pai, entendeu? Ele que passa pano, faz tudo, varre, cozinha. Algumas coisas minha mãe faz ainda, mas a maioria é meu pai. Então, nossos pais são nossos verdadeiros heróis e a gente tem que lembrar disso. E você adora a Deus quando você redireciona essa admiração para seus pais, né? Você adora a Deus também quando passa a se importar com as pessoas que estão ao seu redor. Com aquele seu amigo ou amiga, né, que está passando por algum problema e às vezes só precisa de uma palavra, de um conforto para se sentir melhor. A gente está em épocas que a depressão tá assolando todo mundo aí, né? Dificilmente você conhece alguém que nunca teve depressão ou alguma coisa parecida à ansiedade. Então, você adora a Deus quando você ama as pessoas, né? Quando você dedica algum tempo a elas. E, para finalizar, você foi feito para adorar, mas você só vai funcionar corretamente se adorar de verdade ao Deus que te criou, e não aos falsos deuses que eu mencionei aqui, e outros também. Você pode pensar aí, às vezes, o que é que tem tomado o meu tempo? Às vezes pode ser algo que você nem veja que você veja como inofensivo, que nem algo tão prejudicial, mas se está tomando seu tempo, de alguma forma, se está tomando seu pensamento, de alguma forma, então, se você pensa em Deus, você atrai Deus. Esse que é o ponto. Se você está pensando muito em problemas, você vai atrair problemas. Esse é o nosso problema. A gente sempre vai procurar a solução em outras coisas e nunca em Deus.
Então, que a gente consiga, a partir de hoje, se desligar desses falsos deuses que nos rodeiam e adorar o Deus verdadeiro. Amém. Aquele que deu o seu Filho por nós. Amém? Amém? Era isso que eu tinha prazer para vocês hoje. Que Deus abençoe vocês. Amém.